Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nestor expulso, Sabino e outros jogadores podem pegar punição grave em Palmeiras x São Paulo. Houve uma confusão generalizada após o término da partida e a situação pode causar suspensões no São Paulo. Palmeiras x São Paulo no Allianz Parque. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, informou que vai analisar a súmula e as imagens para adotar as medidas cabíveis após a confusão generalizada no jogo entre Palmeiras e São Paulo no último domingo, 18. Jogadores do São Paulo serão investigados como Nestor, Rafinha, Wellington, Sabino e outros. Houve uma confusão generalizada após o término da partida e a situação pode causar suspensões. A Procuradoria-Geral de Justiça Desportiva já está ciente dos fatos ocorridos na partida entre Palmeiras e São Paulo e adotará as medidas cabíveis na seara da persecução disciplinar com base na súmula da partida e nas provas audiovisuais, informou Paulo Dantas, procurador-geral do STJD. Notícias do São Paulo. O STJD terá trabalho para analisar os fatos ocorridos. Diferentes focos de briga ocorreram ainda no gramado e se estenderam ao túnel que leva aos vestiários da Arena Palmeirense. Os jogadores envolvidos na pancadaria podem ser denunciados por agressão física e receber punições segundo o artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. Essa semana o órgão deve se prontificar. Suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 30 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, diz o artigo. Um dos gandulas começou a provocar os jogadores do São Paulo após o apito final. Alguns atletas do Palmeiras foram na onda. Ficou tudo em uma discussão normal. Mas seguranças do Palmeiras, segundo algumas pessoas do tricolor presentes no campo, começaram a empurrar e serem imparciais na briga. Não estavam separando ou acalmando os ânimos e sim colocando lenha na fogueira. Com isso, jogadores do São Paulo começaram a revidar, palmeirenses no meio e se deu o caos. O historiador Fernando Galupo também provocou e tomou um soco de Sabino. PC Oliveira concorda com o gol anulado de Lázaro em Palmeiras x São Paulo. O VAR mostra. Tricolor do Morumbi saiu derrotado por um de seus maiores rivais, mas polêmicas de arbitragem também marcaram o choque rei. Derrota em clássico quente. O tricolor paulista entrou em campo no último domingo, 18, com um time misto para o choque rei. No entanto, o que não faltou no clássico foram polêmicas, como repercutiu o Bolavip São Paulo. No campo, o Clube da Fé perdeu para o Palmeiras por 2-1, mas o choque rei foi muito nervoso de lado a lado. Inclusive, após o apito final, houve uma confusão generalizada no Allianz Parque. Wellington Rato não gostou nada do ocorrido e criticou seus adversários. Na partida, as atuações do árbitro Rafael Claus e do VAR foram alvos de reclamações para ambos os lados. Notícias do São Paulo com um gol bem anulado. A partida foi muito quente, contou com a expulsão de Luciano, e também um gol anulado de Lázaro quando a partida estava empatada. O entendimento é que Flaco Lopes estava impedido e atrapalhou Rafael na hora do chute. Após o jogo, o comentarista de arbitragem, PC Oliveira, analisou o lance. Para ele, o gol tinha que ser anulado sim, mas pela falta de Felipe Anderson em Alan Franco, na origem da jogada. O VAR mostra a maneira como o Palmeiras recupera a posse e, para mim, foi falta clara do Felipe Anderson no Alan Franco. Na minha opinião, o gol deveria ter sido anulado por conta desse lance. Falta clara em cima do Alan Franco, disse. Flaco não atrapalhou? O ex-árbitro disse ainda em participação ao programa Troca de Passe do Sport TV, que em sua visão, anular o gol por impedimento não foi uma decisão correta. Acho que faltou ao VAR na hora de recomendar a revisão mostrar esse ângulo também. O Rafael, na minha visão, tem a visão da bola o tempo todo, afirmou. PC continuou. Veja só, o movimento do Lopes é saindo da bola. O Rafael tem a visão da bola e de sua trajetória. Faltou ao VAR mostrar essa imagem ao Claus. É um lance interpretativo. Não vejo o Lopes interferindo claramente no campo de visão do Rafael, não vejo interferência clara, completou. Maxi Coberas reclama de expulsão de Luciano no clássico entre Palmeiras x São Paulo. Auxiliar técnico concedeu entrevista coletiva após derrota de 2-1 para o Palmeiras pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reclamação por expulsão de Luciano. Luciano foi um dos destaques do jogo entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O atacante protagonizou o gol do empate do clássico, mas
recebeu cartão amarelo por chutar a bandeira na comemoração do gol. Minuto após o lance, o jogador fez falta em Felipe Anderson e recebe o segundo amarelo, deixando o auxiliar Maxi Coberas revoltado com a situação. O membro da comissão técnica comentou sobre a situação na coletiva de imprensa após a partida. Por que deram o primeiro cartão? Na Inglaterra, na Europa, festejam assim e não se leva cartão. Ele faz como mandante ou visitante. Não agride ninguém. Achamos exagerado, não machucou ninguém. Ele faz isso como mandante. Não creio que seja para cartão, recordou antes de enaltecer o time antes da expulsão. Acho que quando melhor estávamos tivemos a expulsão. Nos dava a sensação de que podíamos ganhar. Lamentavelmente não podemos, disse Coberas, que estava no lugar de Zubeldia suspenso. Poupar jogadores no Clássico. O São Paulo entrou apenas com 4 titulares no Clássico contra o Palmeiras. Segundo Coberas, a maratona de jogos decisivos entre Libertadores e Brasileirão foram o principal motivo para não jogar com força máxima. Chegamos com um dia a menos de recuperação. Depois do esforço do Uruguai, não se podia recuperar em menos de 72 horas. Por isso colocamos quem estava em melhor condição física. A equipe fez um bom jogo, onde tivemos opções de gols, perdemos Patrick, que se recupere bem, tivemos a lesão do Ferreira, salientou antes de seguir enaltecendo a equipe. A equipe buscou situações, foi um jogo parelho, por isso levamos essa bronca pelo esforço que fizemos. A equipe foi resistindo às situações que se apresentaram, algumas que não entendemos, mas não quero falar do juiz. Por sorte, teve o VAR, mas lamentavelmente perdemos. Fica uma bronca pelo esforço dos jogadores para essa partida, finalizou Maxi. Juan revela que pegou referências com Ferreira para escolher o São Paulo, brilhou meus olhos. Novo zagueiro, apresentado nesta terça, disse ter ouvido elogios ao clube do ex-colega. O zagueiro Juan Tressoldi, de 25 anos, foi apresentado nesta terça-feira no São Paulo e contou que buscou referências sobre o clube com Ferreira, atacante que foi seu colega no Grêmio. Tive várias conversas com o Ferreira, perguntei do clima, da estrutura, e ele só me falou coisas boas. Tive mais vontade de vir, mesmo com outras propostas da Europa e do Brasil. O São Paulo brilhou meus olhos, disse ele na primeira entrevista como atleta do clube. Formado no Grêmio, Juan foi emprestado pelo Sassuolo da Itália até junho do ano que vem, mas apesar de ter acabado de chegar, afirmou que pretende ficar por mais tempo. É até junho, mas se eu for bem, o São Paulo pode exercer a compra. E minha ideia é essa. Eu me considero um zagueiro muito rápido com bom duelo aéreo, procuro sair na caçada com boa saída de bola, afirmou ele, que a princípio chega para disputar posição no elenco que tem Arboleda e Alan Franco como titulares, além de Ferraresi e Sabino. Juan passou as últimas 3 temporadas na Itália. No ano passado, quando mais jogou, fez 29 partidas pelo Sassuolo, 18 delas como titular. Todo mundo sabe que a escola italiana é muito tática, consegui aprender muito. Foi muito importante para eu evoluir mentalmente, é difícil ficar longe da família. O jogador teve seu registro publicado no bid da CBF, mas não poderá enfrentar o Nacional Uruguai pela Comebol Libertadores, por não ter sido inscrito no torneio. Poderá ser se o São Paulo avançar às quartas. Flamengo de Tite atravessa negócio do São Paulo e negocia com Alex Sandro. A diretoria do São Paulo quer a chegada de um lateral esquerdo e também de um homem para fazer a função de volante. Notícias do São Paulo. O São Paulo está no mercado em busca de novas contratações para a sequência da temporada. A diretoria quer a chegada de um lateral esquerdo e também de um homem para fazer a função de volante no time de Zubeldia. Em meio a isso, um rival com mais poder financeiro e recursos para fazer boas propostas, que é o Flamengo de Tite, também procura as mesmas opções no mercado da bola. Um chapéu pode acontecer. Após goleada de 4-1 sofrida para o Botafogo no último domingo 18, o Flamengo ligou o alerta por reforços na janela do meio do ano e deu as suas atenções para a contratação de Alex Sandro, sonho do SPFC. Flamengo quer Alex Sandro. O rubro-negro vem sofrendo com problemas físicos e lesões, e recentemente perdeu Matias Vina e não atuará pelo restante da temporada. Com isso, o experiente de 33 anos surge como opção. Confirme trouxe o Bolavik Brasil há uma semana, o Flamengo buscou o brasileiro Alex Sandro, que está livre no mercado após deixar a Juventus no fim da temporada europeia. Após dizer que prefere a Europa, o tricolor desistiu. O lateral de 33 anos tem boa relação com o técnico Tite, o que pode auxiliar no acerto entre as partes. No momento, o jogador está em Portugal mantendo a forma física enquanto aguarda uma decisão sobre seu futuro. Carreira Alex Sandro.
A relação com Tite, tendo em vista que o jogador foi múltiplas vezes convocado para a seleção brasileira, inclusive em Copa do Mundo, pode pesar no momento de decisão do lateral em voltar ao Brasil. Ele conquistou títulos pela Europa, revelado no Atlético foi para o Santos onde conquistou Libertadores, competição na qual o Flamengo almeja o tetracampeonato, e partiu para a Europa. Com carreira vasta jogou no Porto e na Juventus, no total conquistando 15 títulos no velho continente. Alex Sandro disputou e venceu a Copa América de 2019, e esteve também na Copa de 2022 no Catar, somando 40 jogos pela seleção brasileira.